Olá, profissionais da hospitalidade, amantes da hotelaria nacional. Quem fala aqui é Daniel Pereira. Eu sou o gerente e diretor da Equipe Hotel. Esse evento que traz no seu DNA hospitalidade, traz todo esse momento de união, de conexão entre os grandes profissionais da hotelaria e de toda a hospitalidade nacional. A gente começa aqui uma série muito importante que vai trazer um pouco das reflexões e tendências do setor e da hospitalidade nacional, atrelado ao que há de melhor no nosso país, atrelado ao que há de melhor na nossa hotelaria. E para começar esse episódio, para começar essa sequência de episódios especiais, ninguém melhor, ninguém mais especial do que um convidado que eu vou dar já até um spoiler, que ama viajar. Eu sou fã, eu falei para ele antes aqui da nossa conversa, eu sou fã, sigo ele, acompanho ele, e quando eu vou viajar, é um dos primeiros que eu vou olhar no YouTube, no Instagram, para pegar dicas. Ele é apaixonado por hotelaria, é formado em hotelaria também, viaja o mundo inteiro, mais de 70 países visitados, isso daí é incrível, um dia chegou lá, né? Ele tem um canal muito famoso na internet chamado O Carioca no Mundo, acho que só por isso vocês já sabem quem é. Quero convidar aqui Jaime Drummond, é um prazer te receber, é um prazer falar com você. Obrigadíssimo, Daniel. Eu que agradeço por esse convite tão especial de participar desse bate-papo com você, com toda a equipe da Equipe Hotel, que é um evento que eu acompanho há tantos anos, né, que faz parte da minha história de hotelaria. A Equipe Hotel é pioneira, né, na realização de eventos para o setor no Brasil, e eu, desde sempre, acompanho e vejo a evolução da Equipe Hotel, que faz parte da minha história, né, faz parte da minha trajetória de hotelaria também. Que legal, é até uma história engraçada, a gente sempre fala, eu falo muito com o pessoal do Senac, a Equipe Hotel é referência, é tão tradicional, ela tem 62 anos, né? Então é a feira mais antiga e tradicional do país, Verdade. e todo mundo que se formou e que vem se formando em hotelaria tem como obrigação passar pela Equipe Hotel. Se já não passou, tem obrigação, porque aí ela conhece o DNA de fato do hotel 360 e vive isso. E além da gente falar de hotelaria, que a gente vai tocar muito nesse assunto, o porquê de chamar o Jaime, né, pessoal? O Jaime é um querido, é um parceiro nosso já de longa data, dos nossos eventos aqui que acontecem dentro de casa. A gente tem alguns amigos em comum. E o nosso objetivo é trazer alguém que vive hospitalidade de A a Z e que conhece a hospitalidade em todos os cantos do mundo. Então, Jaime, obrigado por aceitar participar. Obrigado por poder falar um pouquinho para os nossos ouvintes. É um podcast, é uma série de podcasts que vai ter muita repercussão nessa indústria, que ela está calorosa por receber informação. Eu acho que você é a melhor pessoa para poder abrir essa série com a gente, tá? Muito obrigado, Daniel. Fico muito feliz. Eu quero começar aqui perguntando, vamos lá, acho que é a pergunta de milhão, né? Como que começou o Carioca no Mundo? Qual foi essa ideia que você falou, eu vou tirar isso do papel, eu vou viajar o mundo inteiro? Fala pra gente. Na verdade, eu nunca pensei em tirar do papel e transformar num canal de viagens. A ideia não era essa. Eu já viajava muito por causa do meu trabalho e também por ser apaixonado pela área de hospitalidade, sempre pesquisando o que existia de mais interessante em termos de hospitalidade no mundo. Durante muito tempo da minha vida, eu fui da vida acadêmica, né? Durante 9 anos, eu dirigi uma faculdade de hotelaria na Universidade Estácio de Sá, trouxe para cá, para o Brasil, a École Hôtelière de Lausanne, da Suíça, implantei dentro da Estácio, faço palestras, workshops no Brasil todo nessa área de hospitalidade, e acreditava que o que eu via muitas vezes, Daniel, no exterior, eram exemplos práticos que podiam ser facilmente aplicados em qualquer estabelecimento no Brasil. O que faltava para as pessoas, certas vezes, eram as referências. E eu sei que referências é algo que leva tempo e custa para a gente adquirir. Eu preciso viajar o mundo, eu preciso visitar determinados estabelecimentos, e eu sabia que aquilo nem sempre era acessível a todo mundo. Então, eu comecei filmando alguns exemplos de serviço, alguns takes, entrevistando algumas pessoas que faziam diferença nesse mundo da hospitalidade e a compartilhar. E eu não sabia onde compartilhar, criei um canal no YouTube chamado No Mundo para começar a compartilhar esses exemplos, porque eu acreditava que era uma forma de ajudar as pessoas que queriam aprender, queriam se desenvolver, mas que nem sempre tinham tempo, disponibilidade e recursos para visitar aqueles lugares e experimentar certos serviços. Então, começou com essa paixão por compartilhar. Não era para ser um canal de viagem, era para ser um canal de educação na área de hospitalidade, a princípio, que
pudesse dar apoio aos meus cursos, às minhas palestras, aos meus workshops, e aos poucos ele foi crescendo. Eu comecei, então, a filmar as minhas experiências, a comentar as minhas experiências, até que um dia eu era um hobby, e a Veja Rio, que ainda era, na época, a Veja Rio já voltou a ter o impresso, mas na época o forte era impresso, eles começaram no online, me convidaram para colocar um link do meu, então, blog, na época, e do meu canal do YouTube, com a revista. E eu falava, gente, eu posso fazer, vai ser um maior prazer, mas eu não falo do Rio de Janeiro, que é o propósito da Veja Rio, ela fala da programação cultural, gastronômica, da vida na cidade do Rio de Janeiro, e eu falo do mundo, o meu canal chama-se No Mundo. Aí eles falaram, mas você poderia ser um carioca no mundo. E assim eu fui batizado como carioca no mundo, de uma maneira muito espontânea, muito carinhosa, pelo mesmo carinho que eu tenho por toda a Veja Rio, que me convidou, me fez esse convite, me proporcionou e me batizou com esse nome. E o canal começou a crescer, até que em 2017 eu resolvi transformar realmente num canal. Eu transformei ele num negócio, que eu via que ele estava crescendo e tinha oportunidade de ir mais longe. Comecei então a mostrar o Brasil também, comecei a fazer edições diferentes. De lá para cá, hoje faço 100%, eu sou carioca no mundo. Que legal. E sabe o que é o mais legal disso tudo? Aí eu vou falar como espectador e telespectador também. A gente se sente viajando com você, as pessoas se sentem viajando. Talvez seja esse um dos seus objetivos, né? Que as pessoas entrem na tua viagem, participem, comentem e vivam aquilo, mesmo estando do outro lado da televisão. Assim tudo começou, né, Daniel? Era justamente para as pessoas poderem vivenciar aquilo que eu estava mostrando. Então, comecei fazendo um take muito singelo de uma comissária. Foi minha primeira postagem de uma comissária da Malaysian Airlines efetuando um serviço. Eu fiquei tão encantado por toda a forma como ela se comunicava, pelo gestual, pela postura, pelo contato de olhar, pelo sorriso. Eu falei, isso está aí uma aula de comunicação não verbal que eu nunca vou conseguir transmitir. E se eu pudesse, eu colocaria todo mundo aqui nesse avião, sentado na primeira classe, para ver. Não tem nada que exemplifique melhor. Eu me levantei, falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Aí eu me levantei para elogiar, eu falei, será que eu posso pegar uma câmera enorme, imagina, uma Canon, eu não tinha nem celular na época, a gente não filmava com o celular, eu falei, a senhora se incomoda de eu fazer um vídeo enquanto a senhora está servindo? Porque eu nunca vou conseguir reproduzir para as pessoas um serviço tão maravilhoso, tão bonito, quanto você está executando. E assim começou. Então, comecei compartilhando esse take, a ideia era essa, a ideia não era eu no avião, mas a ideia, sim, era que as pessoas pudessem embarcar e se sentir ali, sentado onde eu estava, admirando aquele serviço tão incrível. Muito legal ouvir isso. E aí, pegando esse gancho, né, do serviço da própria comissária, eu queria perguntar para você, até sentir o que você entende, o que tem no seu conceito sobre hospitalidade, né? O que é hospitalidade para você e, como você é um acadêmico também, o que é hospitalidade para a academia? Acho que é muito importante isso. Eu acho que a hospitalidade é algo que a gente não mostra, é algo que a gente sente, que a gente proporciona aos outros. O servir, para mim, é um gesto de doação. Então, a gente não consegue fazer, a gente consegue executar tarefas. Eu consigo, por exemplo, um garçom consegue transportar um prato, ele consegue anotar um pedido, mas a hospitalidade, ela está no transformar aquele momento em algo especial, através da minha gentileza, através da minha simpatia, através da minha doação. Então, servir, de fato, não é transportar para mim, servir é algo que está associado à generosidade, está associado ao amor por proporcionar bons momentos para aquela pessoa que está na nossa frente, para aquela pessoa que nós estamos, com aquela pessoa que nós estamos interagindo. Então, essa é a grande diferença. A hospitalidade está aí, não nas tarefas, mas sim em transformar momentos em algo muito especial. Isso se faz, sim, através de técnicas. A gente pode melhorar, a gente pode aperfeiçoar, a gente pode se desenvolver, mas vem muito da vontade, da paixão por realizar. Acho que é resumo importantíssimo a vontade de realizar e a sensação também. Eu entendo que a hospitalidade é a sensação de você fazer o outro, fazer o bem para o outro e receber o bem em troca também. É muito endêmico do brasileiro. E falando do brasileiro, qual é a tua visão da hospitalidade no Brasil, né? Como você enxerga o povo brasileiro, os serviços brasileiros com foco na hospitalidade? O brasileiro é um povo super caloroso, é um povo super gentil, é um povo extremamente amigável. A gente está falando de um país continental, né, com pequenos países dentro de um país só, com aspectos regionais
extremamente fortes, né? Até em termos de hospitalidade, na forma de receber, na forma de se relacionar. O que falta, às vezes, para mim, viajando, experimentando, vendo soluções que são encontradas, vendo inovações, né, que determinados setores da hospitalidade oferecem, tanto na hotelaria quanto na aviação, aeroportos, turismo e outras tantas áreas. O que falta, às vezes, para mim, eu estou falando a grosso modo, não estou generalizando, mas o que eu sinto falta, às vezes, é da metodologia e da referência. E, junto com isso, de acreditar no quão especial nós somos e aquilo que nós temos para oferecer pode ser único para o nosso cliente. Para não usarmos apenas referências ou conceitos daquilo que nós acreditamos ser o melhor porque é francês, ou porque é italiano, ou porque é americano, ou porque é de um outro país. Falo isso em termos de arquitetura, falo isso em termos de decoração, falo em termos de serviço e de conceituação. Quando eu me desloco para um determinado local, eu quero vivenciar aquilo que aquele local tem de melhor para oferecer. É aquela sensação do único. Então, se eu saio daqui para um determinado hotel no Nordeste, provavelmente, isso eu falo por mim e falo por tantas outras pessoas, eu não pretendo chegar num hotel no Nordeste e jantar num restaurante francês. Eu quero comer algo local. Eu posso até adaptar determinadas receitas de outros países ao que eu tenho para oferecer. Eu não quero chegar no Rio de Janeiro e alguém que está vindo da Europa para cá, ou um francês, ou uma pessoa de um outro país, e experimentar apenas aquele tipo de culinária. Então, ele quer algo real, verdadeiro, genuíno. Então, quando a gente fala de um grande centro urbano como São Paulo, ou como Rio mesmo, isso até nos possibilita ter uma pluralidade de situações gastronômicas, diferentes culturas, mas quando eu estou falando de um destino onde o hotel se transforma em destino, eu preciso encontrar isso. Eu acho que o Brasil até está despertando, né? Da gente ver hotéis de selva que trazem o conceito da gastronomia local, de hotéis de praia que trazem isso. Então, eu acho que isso vem crescendo bastante, Daniel, mas eu adoraria ver mais no Brasil. Eu não quero me hospedar num hotel com decoração francesa. Eu quero me hospedar em algo local. Eu não quero me hospedar num hotel que eu poderia encontrar em qualquer lugar do mundo. Quero algo... E que as grandes companhias até fazem bem. Eles tentam, né? Mesmo as companhias que são de redes internacionais, elas tentam se adaptar e tentam trazer esse sentido do que algumas até chamam de sense of place, de fazer com que o hóspede se sinta naquela cidade. Mas eu acredito que nós temos muito ainda para avançar, porque esse país é fabuloso. Não, e é o que você falou, é um país tão continental que você vai do Oiapoque ao Chuí e você tem aquela percepção de como vive aquele povo daquela região e como eles abraçam o turista. Eu também enxergo muito o que você falou quando você fala de metodologia e referência, e aí emendando uma pergunta, que é uma pergunta que eu acabei de ter aqui, esse insight. Você acha que talvez a universidade, a academia, precisa apostar mais nessa metodologia, nessa referência? A gente vê que acho que a mão de obra é o grande dificultador hoje dessa indústria, né? Tem poucos cursos, e os poucos cursos que tem, talvez eles não estão enxergando essa metodologia, essa referência do servir, de ser hospitaleiro, do ensinar o profissional a lidar com o hóspede. Como você enxerga essa relação academia versus o mercado brasileiro? Para mim, a academia é um grande desafio no nosso país, primeiro porque os cursos praticamente desapareceram, as faculdades de hotelaria. E, em segundo lugar, é o investimento em quem forma e no professor. E é o investimento nesse professor para que ele possa vivenciar, para que ele possa experimentar. E também o trazer o professor de mercado e formar profissionais que tragam essa vivência. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu conheço bem o ambiente acadêmico, é um ambiente que tem um certo corporativismo e sem trazer o mercado para dentro da academia, e quando eu digo mercado para dentro da academia, é quem está no mercado, quem está agora no mercado, mas assim, é de ponta. Então, esse investimento precisa ser feito, trazer
pessoas de ponta que estejam realizando projetos incríveis na área de hospitalidade para que elas possam compartilhar o dia a dia que elas estão fazendo, para que elas possam levar as empresas para dentro das escolas e as escolas para as empresas. E é muito bom isso. Por que que eu acho que eu levantei esse tema? E é algo que a gente vai abordar muito na Equipotel, e eu sou uma pessoa que gosta muito de trazer e em voga essa parte acadêmica, porque é o que você falou, os cursos estão sumindo, mas ainda temos cursos que falam de hotelaria, né? Ainda temos cursos que falam sobre a arte de servir bem. E eu acho que a própria feira é uma forma de você trazer isso à tona e trazer isso como uma plataforma. Eu imagino que esse ano a gente vai começar a falar muito disso, até porque essa nova geração que está vindo, e aí até vou emendar minha pergunta, né? Essa nova geração que está vindo, ela talvez não enxergue uma carreira na hotelaria, uma carreira num restaurante, uma carreira na hospitalidade. Como que a gente consegue, pelo menos, colocar pílulas de mudança na cabeça dessas pessoas? Até porque o nosso público que está ouvindo aqui também vem de uma geração dos seus 20 e poucos anos, né? Então, acho que é importante eles saberem o que nós pensamos, e você que é um expert nisso, pensa sobre como mudar a percepção dessas pessoas, né? A gente sabe que é uma carreira, Daniel, que não é rápido, que leva-se tempo para você desenvolver um profissional, para você formar um profissional, qualificar esse profissional, e existe uma grande dificuldade de retenção da mão de obra. Esse é um grande problema da hotelaria em si, é o turnover, né? E por diversos motivos, né? Eu converso muito com proprietários de hotéis, com gerentes, gestores de hotéis, tanto de grandes centros quanto do interior, e essa é a maior dificuldade da gente conseguir reter, formar e motivar. Existe também um lado de conseguir identificar pessoas que têm a paixão por servir. E a hotelaria em si, sabemos que não é a área que remunera da melhor forma um profissional. Ela exige longas horas, ela exige flexibilidade, a gente trabalha durante as férias, a gente trabalha no Novo, Natal, Réveillon, etc., quando está todo mundo se divertindo. Então, você só consegue fazer isso se você gosta. Despertar as pessoas para isso e conseguir formar mão de obra que permita esses hotéis a crescer. O Brasil é um país extremamente fechado à importação de mão de obra. É extremamente fechado e é dificílimo. Só que nessa área de hotelaria, felizmente ou infelizmente, a gente não consegue formar tanta gente, a não ser que nós possamos trazer alguns profissionais de fora e colocar em hotéis-chave para que essas pessoas possam desenvolver talentos. Isso é totalmente possível, e eu conheço casos reais que deram super certo na África do Sul, ou na Indonésia, ou na Tailândia, em outros países com características muito similares ao Brasil, mas que foram mais abertos a trazer profissionais de ponta de referência do exterior. Nós fizemos isso no Brasil na década de 70, 80, quando começaram a surgir as grandes redes internacionais aqui. O Brasil trazia mão de obra porque nós não tínhamos formação. Então, vinha do chefe confeiteiro ao maître, trazíamos pessoas de fora para que pudessem introduzir esse tipo de serviço. O Brasil, para se desenvolver nesse sentido, é importante uma flexibilização, da maneira que eu enxergo, nessa questão trabalhista, para que a gente possa importar determinados profissionais e eles sirvam como referência para a formação de jovens talentos. Ótimo, ótimo. Acho que uma via de duas mãos, né? A gente não consegue, como difusor da mensagem de hotelaria, de hospitalidade, se não se unir ao próprio governo, se não tiver essas flexibilizações, se não tiver uma própria mudança também, né? Isso vai fazer com que essa nova geração se apaixone pelo negócio. Você tem que ser apaixonado para estar nessa área. E é a mesma área de eventos, né? A gente, além de falar sobre hotelaria, a gente fala de eventos. Então, eventos é uma indústria que quem está nela não quer sair, mas quem está fora não quer entrar. De você formar pessoas para trabalhar na área de eventos, né? Você sabe disso, Daniel. Muito difícil. Quão difícil é isso. E é um setor que não para de crescer, que está ali lado a lado com a hotelaria, né? Está lado a lado com a aviação, com o setor de transporte, com o setor de alimentação,
com tantos outros. Então, a gente vive aí esse ecossistema que está tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, que é a hospitalidade, que sem trazermos pessoas de fora... Bom, temos aí o nosso amigo Simon. Olha que exemplo, olha o quanto ele consegue. O Simon, que é brilhante, que comanda a ILTM, que é um dos maiores setores, que é uma feira irmã da Equipe Hotel. Olha o que ele faz pela ILTM, olha as oportunidades, as conexões que ele cria, trazendo a expertise dele de fora. Então, essa conexão com o exterior, ela tem que ser vista como algo positivo, e não uma conexão independente do país de origem do profissional, e sim pela capacidade dele de realização e de impacto que ele pode trazer para a empresa. Ele é fantástico, até só conceituando aqui para quem está pegando aqui nosso podcast. Simon Mayo é um profissional que trabalha aqui com a gente. Ele é um inglês mais brasileiro que eu conheço. É verdade, ele é mais que nós. Brasileiro que nós, fala tão bem português quanto a gente. Ele é diretor da ILTM, de eventos que circulam o mundo e são referências de turismo e de trade marketing no mundo. É um profissional que a gente se inspira muito. Então, Simon, se você estiver ouvindo, um beijo, um abraço. Continue assim, continue trazendo o que há de melhor para o nosso setor e atrelado ao turismo e eventos, né? Isso que é o mais legal. Verdade, somos fãs. Que demais, Jaime. Muito obrigado, viu? E vocês, ouvintes, vocês estão gostando? A nossa conversa continua no próximo episódio. Vamos falar de tecnologia, dicas e negócios, tá? Não percam, vai ser um momento muito importante para vocês entenderem como a hotelaria gira em torno da tecnologia e de negócios. Um abraço, até o próximo episódio.